seria o único no mundo, o primeiro no mundo na época, a ser feito com castanha de caju. Só que meu irmão é muito perfeccionista, ele não queria fazer o que os americanos estavam fazendo. Há pesquisas que indicam que quase 80% da população da América Latina, elas têm algum grau de intolerância ao leite, à lactose, de forma geral. A barrinha de proteína, em muitos casos, ela tem muito ingrediente que não é saudável ali dentro. Tem poucas barrinhas de proteínas que são realmente saudáveis. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, donos, C-levels, daqueles negócios que estão construindo o Brasil. A galera que de fato está fazendo coisas relevantes para trazerem um pouquinho aqui da história deles, trazerem um pouquinho daquilo que eles aprenderam na jornada para que você tenha uma vida um pouco mais simples na sua jornada. E hoje eu tenho o prazer de trazer esse empreendedor que eu conheci lá em Nova York há uns 3 ou 4 anos atrás. O cara que virou um baita amigo aí nessa jornada empreendedora. Ele que é também triatleta, mas prefere ser maratonista. Hoje sim. E é um cara super ligado à saúde. Se vocês veem esse jungle aqui da Plant Power nessa mesa, é porque o idealizador Rodrigo Carvalho está aqui na minha frente. Muito bem-vindo. Valeu, ao Brunão. Papo de Gestão, meu querido. Prazer estar aqui com você. Você é um amigão aí nos negócios e fora deles. E agora parceiro de triatlon também, né? Acho que eu vou voltar a fazer só para fazer uma prova com você. Tem que fazer a provinha junto. E não só isso, né? Agora temos que fazer o Rally dos Sertões de Kite. Boa! Que vai uma turma lá esse ano, hein? Vamos ver se eu volto a praticar. Pô, tem que... Eu vou encher o saco lá da turma pra você vir junto. Pô. Vamos sim. Agora, me conta, da onde começou tudo isso? Da onde começou a Plant Power? Vamos lá, vou um pouco antes ainda, vai. A gente começou em 2015, estamos completando 10 anos esse ano. Né? Em 2015 a gente iniciou com a Tal da Castanha. Perfeito. A Tal da Castanha foi a nossa primeira marca incubada dentro de uma empresa familiar, né, que é uma indústria de castanha de caju, lá no Ceará. E a partir daí, numa visão aí, junto com meu pai e com meu irmão, de um mercado crescente nos Estados Unidos do almond milk, do leite de amêndoas, a gente resolveu testar o mercado brasileiro, agregar mais valor naquela época dentro da indústria de castanha, que já era uma empresa familiar, só que muito voltada para commodity. Né? Pô, então a ideia surgiu mais para agregar valor naquele momento para a indústria, para ela fugir um pouco da commodity. Teu pai começou quando a indústria de castanha? Tem 32 anos aproximadamente. 32 anos, ele começou, tem sócio, não tem? Então, meu pai tem uma história também de empreendedorismo. Né? Ele vem de uma família empreendedora, né? Começou com o irmão mais velho dele, José Mário. Só para você ter ideia, eu vou contar a história rapidinho, só para você ver como é que foi interessante. O meu avô paterno, ele tinha um armazém que chama, aquelas lojas que vendem tudo, né? Tudo, em João Pessoa, na Paraíba. Vendia fiado, inclusive. Vendia fiado. E foi numa dessa que ele levou um calote e recebeu um barco de pesca. Que loucura. Como pagamento do calote. E o meu tio Zé Mário falou, não, pai, não vende esse barco não, eu quero ficar com ele, quero montar um negócio de pesca. E começou aí um negócio de pesca através desse barco que foi recebido. E esse negócio expandiu muito. O meu tio fez um grupo de empresas depois, chamou todos os irmãos para trabalharem junto com ele. Embora que depois, no futuro, eles acabaram separando e cada um foi para o seu negócio, para o seu empreendimento. Mas assim se iniciou a vida de empreendedorismo da família. Que louco. Então o seu tio, na verdade seu pai começou com armazém. Aqui tem um dinho ali da esquina que tem tudo, multimercado, né? Lá da... Quando que foi isso? 1900 e o quê? Eu não sei te precisar a data, mas deve ter sido aí mais ou menos em 65, 70. E daí o teu tio pegou... Isso foi meu avô. Seu avô. Daí o teu tio pegou o barco. Pegou o barco, montou uma empresa de pesca. E começou a ir bem lá em João Pessoa ainda. E aí foi para Fortaleza, que tinha a maior pesca de lagosta, camarão, e se expandiu aí até Belém. Virou a maior indústria de pesca do Brasil, exportação. Que legal. Lagosta, existe camarão. Ainda ou não essa empresa? Depois ele expandiu para frigorífico aqui em São Paulo,
banco, tinha uma usina de álcool e açúcar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E por isso meu pai foi morar lá, nós fomos morar lá, eu passei minha infância lá. Em Campo Grande? Em Campo Grande. Que legal. E aí depois da indústria da usina de álcool e açúcar, ele vendeu para um empresário aqui de São Paulo. E aí nessa ele comprou a indústria de castanha de caju lá em Fortaleza. Foi aí que a gente voltou e foi para lá. E hoje o seu pai e o seu tio ainda trabalham juntos? Não, eles se separaram na década de 90 ainda, cara. Não só eles, mas todos os meus tios que trabalhavam junto com ele, cada um acabou assumindo um negócio próprio. Tem um tio meu que eu sou sócio dele, tem uma rede de concessionárias de veículos. Legal. Outro tem imóveis que acaba locando, etc. O outro trabalha ainda com alguma coisa de pesca. Meu pai com a indústria de castanha. Né? Então cada um foi para um ramo diferente. De empreendedores mesmo. Família de empreendedores, cada um no seu ramo aí. E aí como que é o Natal em família? Porque, né, todo mundo deve comentar, pô, e como tem um negócio, aquilo e isso. Não, é muito interessante porque a gente respira negócio no final, né? E apesar de serem negócios bem diferentes de que cada um toca, a veia do empreendedorismo, a veia do negócio é a mesma, né? Cada um quer fazer melhor, quer fazer uma expansão, quer investir numa fábrica, então... E sempre tem muita competição entre vocês ou não? Não. Como são coisas muito distintas, acaba que a família é muito unida. Legal. Muito unida mesmo. E esse seu tio é vivo ainda? Esse que iniciou, não. O Zé Mário, ele morreu tem uns 6 anos aproximadamente. Mas a segunda, terceira geração continuam tocando. Então vocês começam lá com essa indústria de castanha e daí... Essa ideia de fazer a tal da castanha vem de quem? Vem do teu pai, vem de você, vem do seu irmão? Meu pai, ele viajou numa viagem para os Estados Unidos, ele, como eu falei, vocês sempre trabalharam juntos? Não. Ele? Eu trabalhava com meu tio, na verdade eu comecei minha carreira aqui em São Paulo, eu fiz GV, e aí da GV eu entrei no BBA, no Banco BBA, e aí fiquei 3, 4 anos lá, acabei trabalhando em várias áreas, finalizei na mesa de câmbio, mesa de operações. E chegou um momento que eu quis voltar para Fortaleza. Eu falei, não, acho que tudo que eu tinha para fazer aqui eu fiz, aprendi. Essa vida de banco, eu dormia tarde, eu chegava às 11 horas, 7 horas já estava lá de volta. Falei, deixa eu testar aí algo novo, quero empreender também. E quando eu voltei para Fortaleza, meu tio me convidou a assumir lá com ele a gestão das concessionárias de veículos. Na verdade, ele tinha uma nessa época. Era uma Toyota lá em Fortaleza. E aí a gente expandiu. Isso era mais ou menos 2006. E de lá para cá, a gente hoje tem 30 e poucas lojas, 33 lojas mais ou menos, com um faturamento bem expressivo, aí, acima de 2 bi nessas concessionárias. E aí, voltando para a parte da castanha, meu pai viajando nos Estados Unidos viu o Almond Milk e aí chamou meu irmão, falou, Felipe, vem me ajudar aqui a gente desenvolver esse leite, né, esse leite de castanha. Seria o único no mundo, o primeiro no mundo na época, a ser feito com castanha de caju. Só que meu irmão é muito perfeccionista, ele não queria fazer o que os americanos estavam fazendo. Porque os americanos, geralmente, eles colocam muita tranqueira nos produtos para ficar barato. Né? Eles gostam de vender barato, para ter escala, para ter volume. E aí ele falou, não, a gente vai fazer, mas eu quero fazer o melhor que já foi feito em escala mundial. E aí ele queria fazer um produto sem nenhum tipo de aditivo, somente com água e castanha de caju, o que seria o mais saudável possível. Teve muita dificuldade, obviamente, os co-packers, as pessoas falavam que não dava, que ia separar, a castanha ia ficar embaixo, a água em cima, que não ia dar certo. Mas depois de 1 ano e meio, ele conseguiu, e aí nasceu a tal da castanha, o original, a caixinha verdinha, como o primeiro leite vegetal do mundo, somente com água e castanha, somente com 2 ingredientes. Que irado. Então, isso por si só já fez que a tal da castanha nascesse brilhando, vamos dizer assim, porque... Os prescritores, de maneira geral, ficaram maravilhados com aquilo. Nutricionistas, todo mundo deveria tomar isso, porque isso é muito limpo. Um rótulo muito limpo, um produto orgânico, feito com castanha de caju orgânica. E naquela época, leite vegetal se resumia a soja, aqui no Brasil. E soja era um produto que as pessoas não gostavam muito, ficou até um pouco meio esquecido hoje em dia. E aí, de 2015, que foi quando a gente nasceu para o mercado, até hoje, expandiu bastante. A tal da castanha é a maior marca do mercado da América do Sul. A gente, no mercado brasileiro, tem 40% de market share de leite vegetal. Não, de leite geral, vegetal? No geral. O que entra nesse leite vegetal?
Entra todas as bases de leite vegetal. Aveia, amêndoa, coco, castanha. Então, todas as bases de leite vegetais estão aí. A gente tem, dentro do nosso portfólio da tal da castanha hoje, a maior variedade do Brasil de bases. Nós temos todas elas. Temos de coco, castanha, amêndoa, aveia, as versões baristas. Então, a gente tem, inclusive, uma pesquisa que fala que no mundo inteiro, a gente é a empresa que tem a maior quantidade de variedade de bases clean label em leites vegetais. Então, hoje no tal da castanha, você não tem só leite de castanha. Então. Não. Então você tem de aveia, de coco, de todos... amêndoa, de castanha do Pará. E qual que é a diferença de cada um deles? Para quem está consumindo, é o gosto, as propriedades do produto, algum tipo de intolerância? Isso é uma pergunta interessante, Brunão, porque tem gente que acha que é tudo igual, que é só uma variação de sabor. Mas não, tem muita variação nutricional também. Perfeito. Por exemplo, se a gente for falar de leite de aveia, ele é um leite que no processo, eu estou falando leite, né, bebida vegetal, que é mais comumente chamado, mas as pessoas adoram falar leite vegetal, então acaba que a gente fica falando sobre leite. O leite vegetal com base de aveia, ele é mais doce. O processo de fabricação, quando você transforma a aveia para trazer para o leite vegetal, ela joga fora muito da fibra e da proteína e você fica com bastante carboidrato. Tá. E isso torna ele mais doce. Então ele é muito gostoso se você for usar com um café, com uma receita mais doce, mas não necessariamente é a melhor base para aquela pessoa que quer algo mais rico nutricionalmente, né? Ou com menos carboidrato no dia a dia. Aí a castanha já é o inverso. A castanha já é um produto que tem quase nada de carboidrato, então é bem menos doce. Então ele é um low carb. E ele fica muito bom em qualquer tipo de receita. Né? Então, você usa no dia a dia e você não tem esse problema de estar consumindo grande quantidade de carboidrato. Só que ele não é tão docinho como um leite de aveia. Então, as pessoas tendem quando vai para o paladar, para misturar com café, com a bebida, achar o de aveia mais gostoso porque ele tem um paladar mais doce. E por aí vai. Aí o de Pará, ele tem selênio, que é um nutriente importante para muita gente, principalmente para os mais idosos. O coco, que traz algumas gorduras interessantes na combinação com a castanha de caju. Então, se você for pegar nutricionalmente, cada um tem a sua propriedade, sua diferença. E o uso, né? Como eu falei, o aveia para receitas mais doces, o castanha é mais versátil. Tem o amêndoa, que é para quem quer algo mais leve. Hoje, a nossa bebida de amêndoa ela é uma das mais leves do mercado. Então, assim, vai depender muito da estratégia nutricional que você vai adotar e também do objetivo que você quer com aquela bebida. Deixa eu falar um negócio, cara. Eu tenho intolerância à lactose. Então, tudo que eu tomo que tem algo do leite, cara, eu viro uma bomba relógio. Eu entendo como difícil. funciona. E quem tem sabe o que eu tô falando, pô. Não é algo agradável pra gente. Não, você horrível. fica estufado... Cara, fica com dor no intestino, não é legal. Incha, né? Não é legal, assim. E é um negócio que eu tenho desde criança. Só que eu adorava leite quando eu era novo. E depois eu sempre tive problema. E daí eu lembro de uma época que o leite de soja, nem lembro a marca, mas... teve uma época que eu tomava bastante leite de soja. Mas também depois parei e larguei o leite como um todo. Só que agora, né, depois de mais adulto, que eu voltei a praticar mais esporte, nessa onda do triatlon... Cara, eu sempre precisei consumir mais proteína do que normalmente eu consigo consumir durante minhas refeições. Então, pô, tenho Nutri, cara, recebo todo dia aqui uma marmitinha com a comida. Mas mesmo assim, pô, à tarde, tomei meu café da tarde, ainda tô com fome. Cara, sem zoeira, não é porque a gente é brother, não. Mas esse Plant Power aqui, esse protein de chocolate e esse daqui, meu amigo. É muito bom esse de caramelo. Esse de caramelo salgado aqui, eu não sei se vocês já experimentaram, quem tá ouvindo a gente. Mas dá vontade de te xingar do lado positivo. É muito bom, cara. É muito bom. E desce redondo. Cara, não dá... Não estufa, né? Não estufa, não dá dor no estômago. Cara, toda a parte intestinal fica zerada. Então, assim, pra mim, foi um baita achado do ponto legal, positivo. Tanto isso quanto as proteínas mesmo. Então, as proteínas que eu tenho hoje em pó, eu tenho aqui no escritório. Então, putz, às vezes eu pego banana, jogo um scoop de proteína. Eu faço a mesma mando coisa. Ali, coloco cara. Banana congelada ali, fica bom demais. Maravilhoso. E eu vi aqui que esse daqui é ervilha e castanha de caju. Ele tem a base do leite original da tal da castanha. Tanto que a gente colocou aqui
a logo da tal da castanha na embalagem, né? Ele é feito com o leite original da tal da castanha, batido com proteína de ervilha e cacau, no caso daquele, caramelo salgado nesse aqui. Mas o que você falou é interessante. Há pesquisas que indicam que quase 80% da população da América Latina elas têm algum grau de intolerância ao leite, à lactose de forma geral. Só que a maioria das pessoas ainda não se deram conta. Então, muita gente não sabe exatamente que tem. Só que se você fizer um teste, ficar uns 15 dias sem consumir leite, você vai ver como você vai melhorar a sua disposição, seu inchaço, seus gases, etc. E a gente fala muito isso e a gente ouve muitos relatos de consumidores falando sobre isso, em como a tal da castanha mudou a minha vida, né? Até a gente estava pensando, a gente devia fazer uma série sobre isso depois. Né? Isso vai desde crianças que tinham rinite e acabaram melhorando, até que impacta em tudo, né, até cara? Sua imunidade cai como um todo. Exatamente. Sua imunidade cai e vai tudo pro saco. E, cara, outra pergunta, e daí é mais curiosidade minha. Eu parei com doce na minha vida também desde o começo do ano. Então, beleza, né? Eu fiz o Iron... Fui lá no casamento do Thales, que você não foi, né? Se você sem vergonha, deveria ter ido. Deveria. Foi legal pra caramba. Perdi essa. Mas lá eu abri mão, né? Falei, deixa eu colocar aqui o pé na jaca. Voltei a tomar álcool ali, voltei a comer doce. E, nesse momento você não tem como não consumir leite como um todo. E, cara, tava falando com você que minha imunidade tá meio vai, não vai, né? A tal da castanha você pode usar para fazer bolo, doce, tudo. É isso que eu te falei, que dependendo da base que você usar, ela vai ficar muito bem com as receitas. Principalmente a base de castanha de caju ou castanha com coco, suas variações que fazem qualquer tipo de receita, de salgada a doce fica boa. Agora, voltando no tal da castanha e na expansão de portfólio, que isso eu acho que é legal para a gente pegar aqui, para a gente falar aqui no Papo de Gestão, que é o nome do podcast. Como que veio o aumento de portfólio, o crescimento de portfólio? Qual que foi o racional de vocês na hora que vocês olharam para isso? Porque vocês começaram, né, e faz todo sentido, de uma indústria de castanha de caju, falaram, o que mais eu posso fazer para descomoditizar? Porque no fim do dia, caju, por mais que seja, é um commodity. É isso aí. Então, igual tem a fábrica lá que o teu pai começou, existem N no Nordeste brasileiro que são tão boas quanto, porque o diferencial no fim do dia é o caju, o tamanho do caju, a qualidade, se é salgado, se não é, sei lá, né? Daí eu já não sei mais sobre isso. Daí eu quero abrir algo diferente para compor, para talvez ter mais margem, para modificar o meu portfólio. Só que disso para todos os leites, né? Todas as bebidas não lácteas, depois vindo para Jungle, vindo para todos os produtos saudáveis, mas que tem uma pegada mais de esporte. Como é que foi esse crescimento de portfólio? Isso é bem interessante. A gente até costuma brincar internamente que tudo nasceu, como você falou aí, vindo incubado dentro da indústria, né? Então, a gente nasceu para agregar valor na indústria, mas rapidamente, a partir do reconhecimento pelo mercado, dos depoimentos que a gente foi ouvindo, a gente fez uma mudança de pensamento, principalmente, e a partir daí, de estratégia. Qual que é a mudança de pensamento? Primeiro, a gente tinha uma miopia, achando que a gente era somente um produto para agregar valor na indústria. Isso era uma miopia. Por que uma miopia? Porque depois a gente entendeu que a gente podia enxergar muito maior do que isso. E foi aí que começamos a ganhar vida própria. A gente saiu, fez um spin-off da indústria de castanha de caju e falou, a gente está recebendo muito relato das pessoas que está mudando a vida das pessoas. Então, vamos acabar com a miopia de que é somente para agregar valor na indústria e vamos fazer algo maior. O que a gente pode fazer para ajudar a saúde das pessoas através da alimentação? E isso não somente com leite vegetal. Que outros produtos, que outras categorias de produtos, existe ainda um gap, existe um vácuo ali de saudabilidade e que tenha um potencial de mercado legal. E aí o meu irmão ele é muito bom nisso, de pesquisar, de entender, de procurar no mundo o que está acontecendo, quais são as tendências que estão ocorrendo. E ele veio com essa tese do Jungle. O Jungle foi o nosso segundo... Foi o segundo produto. Segundo produto aí que a gente lançou.
justamente porque ele tinha um potencial de mercado grande. Na categoria de isotônicos, bebidas esportivas, ela é uma categoria grande mundialmente, com tendência de expansão, e acabou ocorrendo uma expansão muito maior ainda depois da pandemia, e que tudo, ou praticamente tudo, era zero saudável. Então, a pessoa queria praticar esporte para ser mais saudável, para ter mais saúde, e se hidratava com corantes, com açúcar, com tranqueiras. Até tem uma matéria que eu vi esses dias atrás, que tiveram alguns Gatorades que foram proibidos dos Estados Unidos, porque tinha um corante vermelho. Na Europa também. Que faz mal para a saúde esse negócio. Que no Brasil ainda vende, imagina. Ainda vende. Então, a partir daí, do fim dessa miopia, a gente começou a entender... E de que foi essa provocação? Ou a provocação foi interna, dá pra gente ser muito maior, foi uma vontade de, não quero mais ficar aqui embaixo, entre aspas, né, da asa do que meu pai fez, quero montar coisas novas, é porque vocês são dois caras que praticam esporte e vivem o esporte já faz muito tempo. Da onde veio essa fagulha para... Veio principalmente da vontade de trazer algo grande, trazer algo maior e que a gente tivesse um impacto positivo muito, muito grande. Não é à toa que a empresa nasceu como Positive, né? Da ideia de trazer esse impacto positivo para as pessoas. Positive Company, ela nasceu como Positive Brands e depois a gente fez uma mudança de nome para Positive Company. E aí surgiu o Jungle, surgiu a Plant Power primeiro com Ultra Coffee, depois com creatinas, proteínas, a gente tem o Defense, que é o produto de imunidade, o The One. Então, foram surgindo suplementos que trazem saúde, todos eles são feitos com ingredientes naturais, nenhum deles tem adoçante artificial. Por exemplo, o Defense e o The One, que são 2 shots que a gente tem, um de imunidade e um de nutrição, eles são feitos com frutas de verdade, eles são feitos com verduras, legumes, tudo em pó, liofilizados, para trazer realmente a nutrição através dos alimentos em primeira mão para as pessoas. Então, a gente tem muito disso, de trazer, mesmo nos suplementos, toda a saudabilidade dos alimentos para dentro. Então, o Jungle foi o primeiro da onda. O primeiro da onda, feito com água de coco, com suco de fruta, que ele também traz essa pegada da saudabilidade também vinda do alimento, né? E depois a gente acabou expandindo o portfólio, e aí você perguntou sobre prática de esportes, né? Sim. Não só nós, meu pai, minha mãe, toda a família sempre praticou muito esporte. Eu acho que eu já fiz de tudo um pouco. Já fui piloto de kart, participei de brasileiro. Pensei ainda em correr, em seguir carreira para a Fórmula 1, mas foi na época que eu acabei passando na GV e eu tive que escolher, sigo carreira de piloto ou vou fazer faculdade. Acabei escolhendo e optei pela faculdade. Mas a mente, né, de quem pratica esportes, ela é um pouco diferente, né, na disciplina, de você querer performar, de você querer fazer o seu melhor sempre. E isso passou um pouco para os nossas marcas, os nossos produtos, de querer ter sempre o melhor, de querer fazer algo diferente do que estava sendo feito, de querer trazer novidades, de querer trazer esse impacto positivo. E isso, na nossa gestão, é muito importante. A gente vê muita marca hoje que a gente fala internamente que faz voo de galinha. O que quer dizer isso? Às vezes você contrata vários influenciadores, faz um marketing gigantesco, você sai o faturamento de 0 para 100 milhões de um dia para a noite, só que depois de 3, 4 anos, cadê a marca? Sumiu. Porque ela não tem consistência, não tem a verdade por trás do produto, né? Então, isso é o contrário do que a gente faz. A gente prefere crescer um pouco mais devagar, tendo uma consistência muito grande nos produtos, tendo uma consistência muito grande no que a gente fala, para o que a gente entrega, e isso faz com que nosso crescimento ele seja ótimo ao longo do tempo, ele seja sempre crescente, mas a gente não tenha medo desse comeback, de ser uma marca que vai ficar esquecida no futuro, porque a gente tem certeza que quem testar, quem consumir e quem olhar para o nosso produto, ele vai saber que aquilo ali é uma verdade, que aquilo tem uma entrega verdadeira e que aquilo vai fazer parte da rotina dele de uma forma positiva e que não tem por que ele não consumir mais para frente. Perfeito. E quando a gente fala, então, o Jungle, depois da tal da castanha, foi o primeiro produto onde vocês colocaram o pé, de fato, fora do domínio de castanha, de bebidas não lácteas, e falaram, vamos não se aventurar, mas vamos testar esse outro mercado.
Legal. Daí vocês começaram aqui com o Django. Quando que vem a parceria com a Três Corações? Foi antes? Foi depois? Foi depois. E por que vocês fizeram essa parceria com a Três Corações? Esse é um bom papo aí pra gente colocar. E antes das Três Corações, vocês lançaram mais produtos? Lançamos Natal da Castanha. Natal da Castanha a gente lançou a linha Mini, que é uma linha infantil. Uhum. A gente lançou as pastas, que é pasta de castanha Legal. com cacau. E uma ampliação de portfólios. E aí veio o Jungle. E nessa época, a gente não tinha muito dinheiro para investir em marketing. Tá? Eu vou contar como que chegou aí na Três Corações. E o que a gente acabava fazendo? Enviando produto para blogueiros, etc., para aparecer nas redes sociais de alguma forma, sem investimento, mas obviamente com produto. E, por outro lado, a gente nunca foi uma empresa muito forte, a gente não nasceu online, a gente nasceu mais off. Perfeito. A gente nasceu mais dentro das redes de supermercado mesmo do que uma nativa digital. E qual foi a estratégia? Então, a partir do momento que a gente começou a enviar produtos para aparecerem no Instagram, a gente precisava povoar as lojas e ficar, pelo menos ter alguma visibilidade nas principais lojas. A gente pegou as principais redes mais premium, vamos dizer assim, um Pão de Açúcar, um São Marché, um Verde Mar em BH, um Zafari no Rio Grande do Sul, um São Luís em Fortaleza, para investir. Mas como que investir se a gente não tinha dinheiro? Então, Porque assim, o enxoval, entre aspas, que você precisa colocar na loja e o prazo de pagamento dessa loja para você do produto que vende é gigantesco. Né? O descasamento de caixa é alto. Então, o investimento que você está falando no fim do dia é investimento em produto na gôndola. Isso. Mas mais do que isso, porque para ter visibilidade, a gente precisava investir em trade, né? Investir para pagar mesmo, para aparecer em ponta de gôndola, para ter visibilidade de produto com volume e destaque. Como é que funciona isso? Geralmente você fecha alguns planos de negócio com as redes de supermercado, hoje chama JBP, né, que é um Joint Business Plan, para que você consiga ter alguns destaques dentro da loja. E o destaque no fim do dia é aparecer no encarte e por aí vai. Então é aparecer num real estate, né, num local dentro da loja que tem mais visibilidade e que você vai ter o destaque. Então às vezes você vai pegar ali um canto de gôndola ou um ponto extra. Um ponto extra no meio ali, uma ilha. Exato. Onde vai ter só produto teu e que as pessoas vão invariavelmente passar por ele. E você coloca marketing nisso. Isso que chama de trade, é isso? Exatamente. Tá. E como a gente não tinha verba, então a gente atacou influenciadores com produto. Todo mundo adorava, porque tal da castanha, a tal da Jungle, castanha, quer dizer, eram bom. produtos que as pessoas estavam conhecendo ali e estavam adorando, né? Pela saudabilidade, pelo sabor, etc. E, por outro lado, como que a gente faria isso no off sem dinheiro? Então, a gente teve que usar um pouco também de estratégia por trás disso. E o que eu fiz? Eu peguei a nossa rede de vendedores, de representantes comerciais, na verdade, a gente não tinha uma equipe de vendas própria ainda. E o que eu propus? Eu falei, vamos chegar para essas redes e falar do potencial do produto, mostrar para eles que é uma inovação e, através disso, tentar posicionar o produto de uma maneira legal dentro da loja. E o que a gente faz? Em troca de um volume grande, né, sei lá, em troca dele comprar aí 10, 15, 20 mil litros para a gente fazer essa ação, a gente dá um desconto adicional no pedido. Legal. E esse desconto adicional entraria como uma verba de marketing para a gente fazer aquela ação. E acabou que isso deu muito certo. A gente conseguiu ter uma visibilidade enorme nessa época, em conjunto com os influenciadores postando o produto. Isso a gente está falando de que ano? De 2019, aproximadamente. Antes do Covid. 4 anos depois, antes do Covid. E isso com o tal da castanha. Isso com a tal da castanha, o Django ainda nascendo. O Django nasceu aí, em 2019. Perfeito. A tal da castanha que ainda... eu lembro, nessa época a tal da castanha tava num hype absoluto. E aí a gente aproveitou o momento para fazer essa ação, só que o que não esperávamos era o que começou a acontecer. Imagina, a gente lá em Fortaleza, no nosso escritório, começou a receber um fundo por semana querendo fazer algum tipo de transação com a gente. Que legal. Então... E chegou um momento que eu falei, mas tá ficando inviável, porque não dá para ficar recebendo e a gente não tem estrutura, não tem quem analise. E ao mesmo tempo, conversando com meu pai, com meu irmão, a gente falou, algo que a gente não quer fazer é dinheiro por dinheiro. Que a gente vai pegar esse dinheiro, geralmente tem uma data de saída, né, para o fundo, você tem que crescer muito rápido, tem que criar uma estrutura. E
e coincidentemente surgiu uma conversa com o Pedro, que é o CEO da Três Corações, na mesma época. Ele querendo se aproximar de nós, querendo conhecer mais os produtos. E tinha tudo a ver até para a gente fazer algum produto em collab, né? Que é café com leite vegetal. Então seria uma coisa para a gente interessante. É óbvio. Seria meio óbvio, né? Óbvio. Então gostamos demais dele. E num jantar aqui em São Paulo, encurtando mais a história, eu estava com o pessoal da XP, o Furla, Mesquita, o Bruno Constantino. A gente geralmente saía, se encontrava, e aí eles falaram, bom, a gente está criando a área de IB aqui, de M&A, bom, eu vou fazer isso para vocês aqui, a gente vai receber esse pessoal, vai criar aqui uma estratégia de organizar tudo isso, se der certo com alguém, vocês pagam aí um sucesso para a gente. Eu falei, então, vamos lá. Tá bom. Organizaram para a gente, no final, passamos por todo o processo, e o que ficou mais claro ainda, que a gente queria um parceiro estratégico e não um investidor financeiro. E foi aí que a Três Corações realmente se destacou, não somente pela empresa que é realmente uma das maiores empresas do Brasil, hoje em distribuição, em logística, em venda. Muito forte. Mas principalmente também pelos valores dos três irmãos, que ela é hoje conduzida por três irmãos, Paulo, Vicente e Pedro. Cada um toca uma área da empresa. E eles têm valores muito parecidos de serem pessoas honestas, trabalhadoras, que veem muito valor realmente no dia a dia do trabalho, de família. E isso para a gente foi algo fundamental para construir essa relação. Legal. Que acabou se concretizando aí numa parceria maior, onde eles ficaram com 50% do negócio. A Positive Company nasceu como uma joint venture da nossa família com a família Três Corações. E o nosso contrato foi assinado em fevereiro de 2020. Um mês antes do Covid. Que loucura. E qual que foi a nossa visão? A gente teve propostas muito maiores dos fundos, em termos de dinheiro. Ficou 50-50, então. Ficou. Legal. Essa joint venture, ela é da indústria também de vocês de castanha ou não? Da nossa família, vamos dizer, com a Três Corações. A gente uniu 50 de cada um e foi aí que nasceu para valer a Positive Company como um negócio em si. Legal. E dentro daí tem a tal da castanha. E aí dentro da Positive Company estão todas as marcas. A tal da castanha, Plant Power, Possible, ficam aí dentro. E agora a Zaya. E o que aconteceu? Os fundos ofereceram muito mais dinheiro, né? Só que qual que foi a nossa visão aí, mais pensando no médio e longo prazo, que aí foi uma decisão realmente... Não vou dizer que foi difícil, mas foi uma decisão estratégica, principalmente. Né? Pegar aquele dinheiro grande, colocar uma parte boa no bolso e investir muito para conseguir crescer de uma maneira, vamos dizer, mais difícil, de construir uma equipe de vendas, de construir uma dinâmica própria, ou aproveitar uma sinergia com uma empresa grande como a Três Corações, que tinham valores muito próximos do nosso, fazer um crescimento mais rápido, né? E principalmente... aproveitando dessa sinergia com eles de distribuição, de logística, e não só isso, de back-office que eles acabam nos apoiando também. E foi aí que a gente escolheu, né, não o dinheiro, mas sim um crescimento de longo prazo. E essa união, para a gente, ela representa isso. A gente representa uma estratégia de crescimento de longo prazo, onde cada vez mais a gente pode focar em P&D, em desenvolver novos produtos, desenvolver novas marcas, trazer novos negócios para dentro, e colocar nessa esteira de distribuição, de venda, que já existe dentro da Três Corações. Então, assim, a maior sinergia hoje, quando você vê dessa parceria, dessa joint venture, de fato, é a distribuição e logística que eles têm. Então, para você colocar um Jungle em todos os supermercados que eles já têm, qualquer produto da Três Corações, é assim, basicamente. É uma questão de estratégia. Qual que eu quero estar, por que eu quero estar, como eu quero estar... Porque o caminhão já está indo com o produto dele. Se ele colocar um Django ou um produto que tem um valor agregado menor, daí vai dar a escolha do que faz mais sentido. É isso aí. E assim, como eu falei, a gente assinou o contrato pré-pandemia e o mais difícil aí, falando da gestão do negócio, foi esses 4 meses seguintes, que todo mundo em casa, a gente precisando fazer integração, não só integração de pessoas, integração de sistema... Né, deixar a empresa redonda para conseguir caminhar com eles. E isso a gente conseguiu fazer, acho que de uma maneira muito, muito boa. Em junho,
mais ou menos em junho, iniciou, vamos dizer, a parceria para valer e as vendas começaram a acontecer por parte da Três Corações. E daí, desse momento, né? Então vocês tinham lá a tal da castanha com várias linhas, tinha o Jungle. Como foi a cabeça de continuação de expansão de portfólio? Vocês fizeram isso a 4 mãos também de entender, poxa, isso daqui eu tenho conhecimento forte na ponta, do lado da Três Corações, e vocês têm, por exemplo, o Ultra Coffee, certo? Que vocês lançaram juntos. De novo, óbvio, porque tem um café da Três Corações. E eles já tinham expertise em P&D de café e foi bem mais fácil. Você tem um conhecimento, você consegue entender que o setor é um setor que está crescendo, é um setor que a distribuição manda, entre várias coisas, e você entra com esse produto. Como que é hoje essa sinergia também de lançar produtos? Vocês têm total autonomia, mas mesmo com a autonomia vocês voltam para dentro da Três Corações para falar, cara, olha, a gente quer lançar isso, vamos lançar junto? Como é que é isso hoje? A gente criou uma governança muito legal, né? Foi um dos principais pontos aí de discussão, né, que foram feitos no processo aí até a assinatura de contrato. A gestão da empresa da Positive ela é 100% independente hoje. Eu, meu irmão e nossa equipe, a gente fica no nosso escritório separado. E isso o próprio Pedro, né, que é CEO da Três Corações, ele fazia questão que fosse assim, para que não tivesse uma contaminação entre os negócios e um perdesse velocidade ou mudasse um pouco a visão do que tem. E isso para a gente foi fundamental e é fundamental até hoje. Mas também a gente aproveita, obviamente, que tudo que eles têm de sinergia ou de valores positivos para agregar para a gente, como é o caso do know-how do café, como você citou. Eles foram fundamentais para nos ajudar a desenvolver o Ultra Coffee, já com esse know-how que eles tinham no café, para sair um produto bem melhor do que sairia se a gente começasse e bem mais rápido. Perfeito. Em termos de velocidade. E dentro dessa governança nós temos reuniões trimestrais de conselho, onde apresentamos a nossa estratégia, o que vai ser feito e dentro dessa estratégia, inclusive, lançamentos que esperamos fazer, não pensando só no curto prazo, mas também no longo prazo. Então já temos aí algumas linhas de produto definidas até o final do ano que vem, por exemplo. Caramba. Tem depois bastante você me coisa. Conta aqui tem bastante coisa para sair. Tô ansioso para ouvir. Tem bastante coisa para sair, assim como movimentos estratégicos, como foi o caso da Zaya, né? As Zaitas, a gente já vinha namorando com a Zaya, com o Marcelo, que é o fundador da Zaya, há uns 2 anos. E isso no conselho a gente vinha discutindo também. E quando foi o momento oportuno, fizemos esse movimento, que foi o primeiro movimento de aquisição da Positive. Foi no final do ano passado. E o interessante é que estamos nesse momento, nessa mesma fase que nós passamos lá em 2020 de integração, fazendo essa integração com a Zaya junto com a Positive. Legal. E para a gente tem sido um bom desafio e um bom aprendizado. Porque não é fácil você entender tudo o que você pode agregar de positivo para aquele negócio, mas também você deixar alguma independência, que é fundamental para que a Zaya continue caminhando com o que ela já construiu até hoje, né? Com o jeito dela, com o jeito de se expressar, o jeito de falar, de desenvolver, de encantar o consumidor, para que a gente também acabe não interferindo muito nesse dia a dia. Então, a Zaya está sendo um experimento maravilhoso que a gente está construindo em conjunto, e eu não tenho dúvida que ela vai abrir uma avenida de crescimento que a gente não tinha, que é no mercado de snacks saudáveis. Então, a gente ocupou o mercado de suplemento saudável, de bebidas vegetais e hidratação funcional, e agora a gente vai para snacks saudáveis e funcionais. Né? Então, nessa questão de gestão, vamos dizer, essa foi uma estratégia, um ponto estratégico bem relevante para a gente, de enxergar diferentes categorias com um bom potencial de crescimento em cada uma, que a gente pudesse ocupar os espaços e abrir novas avenidas de crescimento. Porque se você fica simplesmente focado em uma categoria, você pode bater no teto dela daqui a pouco. Principalmente quando a gente está falando em saudabilidade, que embora esteja crescendo muito, ainda é muito pequeno no Brasil, se você for comparar com produtos tradicionais. Então, a gente acaba olhando, né, diferentes mercados e, a partir deles, buscando novas avenidas para continuar
tendo um crescimento acelerado dentro da Positive. E essas novas avenidas, elas estão de acordo com a jornada de um cliente em específico ou não? Ela tá para várias outras jornadas. Vou te dar meu exemplo. Bom, eu tomo creatina, a de vocês, maravilhosa. Daí depois tem lá o Defense, tem aquele de cúrcuma, como que chama esse daí? O Defense e tem o The One, que é o de verdes. Isso, que o Defense é o que tem cúrcuma. E o The One que é o... o The One que é o... É o que tem as verduras, isso. Legumes, vegetais. Então esses são 2 suplementos que vocês têm. Além desses 2, vocês têm o Nitro 400. O Nitro 400 que tá indo muito bem. Esse é um dos produtos de maior crescimento do portfólio. Eu vou te falar, cara, esse é uma porrada. Esse é uma porrada. Esse daí eu sou fã, assim, número 1. E 100% natural também, né? É maravilhoso. Ele vem pra dentro dessa estrutura. E pode falar um negócio? Eu tinha asco, a beterraba. Porque quando eu morei fora do Brasil, eu fui uma vez fazer um suco, eu joguei a beterraba inteira do saquinho, sabe? Só que ela tava com aquele líquido em volta. Cara, me deu uma dor de estômago. Tá louco. Nossa senhora, fiz tudo errado, né? Moleque depois nunca mais come beterraba. Mas, pô, cara... E assim, eu sinto a diferença... no treino. Eu vejo até que eu tomo, né? Que agora eu ganho um pouquinho de peso que eu tava de férias. Mas, cara, a minha veia aqui... Você vê os vasos, né? Cara, você vê assim... É uma loucura, cara. Dá muito mais gás. Beleza, vocês têm esses 3 principais, ou tem mais além desses 3? São esses 3 principais. Fora isso, tem as proteínas. Isso, as proteínas. Proteínas em pó e proteínas nos shakes. E as creatinas. São os principais produtos. Perfeito. E isso, para mim, é muito óbvio, né? Que assim, você fala, pô, é um cara que... Ou um cliente, ou uma jornada de cliente que é praticante de esporte, que tem uma questão de, pô, não quero tomar leite, quero comer coisas mais naturais, que tem ali toda uma saudabilidade em volta que faz sentido. Quando a gente vem pra Zaya, eu olho aqui, né? E assim, já comi, inclusive eles já foram alunos nossos antes de vocês fazerem o deal. Certo? Certo, é isso mesmo. Eles foram alunos nossos aqui, um abraço aí pra turma da Zaya, sensacional. Mas eu sempre pego e olho aqui composição energética, o que tem de carboidrato, gordura, etc, sódio, né? E eu vejo aqui, por exemplo, pô, tem proteína pra caramba nesse. Legal. Mas e aí, o quão é ou não saudável isso daqui? Tô vendo aqui, ó, não contém glúten. Já é um check a mais. Por que fazer parceria com eles ou continuar no mercado sem isso? Qual que é a necessidade do cliente que come isso, entendeu? E aqui eu te coloquei num corner mesmo, porque Não, é interessante. O que é o ponto, né? Praticamente tudo que nós temos no portfólio hoje ou é líquido ou é pó. Tá bom. Em muitos momentos do seu dia, você quer comer alguma coisa. Você não quer beber, você não quer só líquido, você precisa mastigar. Sim. Né? E a Zaya, através das Zaitas, ela desenvolveu uma linha de snacks que, como você falou, não tem glúten, não tem leite. Então ela já traz... proteína de ervilha, farinha de mandioca, gordura de palma, fégula de mandioca... peptídeos bioativos de colágeno, ó, colágeno, legal. Extrato de levedura, aromatizantes e emulsificante de goma de xantana. Não tem glúten, livre de óleo de semente. É isso aí. Também a galera leva a sério isso, né? Cada vez mais em alta, você tá livre de óleo de sementes. Então, o que a Zaya traz? Ela traz essa oportunidade de snacks, que ela já nasceu com snacks saudáveis, e a gente está tentando cada vez mais trazer a funcionalidade para os snacks da Zaya. E esse o que você quer dizer com funcionalidade? Trazer algo além de somente colágeno. De somente ser um snack que você vai comer, mas que ele traga algum benefício a mais para você. Nesse caso dessas Zaitas proteicas, esses aí são lançamentos, são sabores novos que a gente vai lançar agora esse mês. E o que ela traz? Ela traz 12 gramas de proteína nesse pacotinho, tá? Que é praticamente o que traz uma barrinha. Então você tem um snack... Tem 15. Você tem um snack salgado proteico, que é muito raro no mercado. Você encontra muita barrinha que é doce, você encontra muito snack doce com proteína. Sim. Mas snack saudável é muito raro. Então já é um snack saudável, salgado, com proteína. Já é um grande diferencial para o produto. E fora isso, ele não tem glúten, não tem leite e é feito com pouquíssimos ingredientes, o que também é muito importante. Então, no fim do dia, isso daqui, ele substitui uma barrinha de proteína. Isso.
É isso. Com o grande benefício de ser salgado, que muita gente não aguenta mais comer só doce, né? Então... Vamos pra cima. Deixa eu experimentar. E eu diria um pouco mais, tá? Mais do que uma barrinha de proteína, a barrinha de proteína, em muitos casos, ela tem muito ingrediente que não é saudável ali dentro. Tem poucas barrinhas de proteínas que são realmente saudáveis. E esse snack... Com todo respeito, assim, tem algumas que descem bem, mas tem outras que não vão, cara. E que eu fico mal também do... E esse snack, a grande vantagem dele é que ele é clean label. Você vai ter um snack clean label aí, que não vai ter nenhum tipo de problema para você estar consumindo. Muito pelo contrário. Você pode consumir todo dia, que ele não tem tranqueira aí dentro. Você vai ter dificuldade de abrir essas embalagens, que elas são embalagens ainda testes. Não foram feitas ainda na fábrica, tá? Perfeito. Eu trouxe para você em primeira mão. Foram feitas manualmente aí, só para a gente fazer uma primeira leva de produto. Bom, hein? Não é bom o produto? Pô, pega aí. Você tá maluco, cara. Isso aqui vai revolucionar o mercado de snacks proteicos aí, você vai ver. A barrinha já é um mercado grande e através desses snacks das Aitas aí vai abrir um novo crescimento de mercado salgado proteico para as pessoas. Agora, quando vocês compraram as Aitas, eles já estavam crescendo, já estavam indo bem, já eram lucrativos. Como que foi o racional de fazer o deal com eles? Entendi que na tua jornada do cliente faz sentido, tem todos os aspectos, características que você como empresa gostaria de ter para compor portfólio. Agora, por que eles falaram sim para vocês? Pelo mesmo motivo que vocês falaram sim para Três Corações? É um bom ponto, né? Como eu falei, o Marcelão ele continua sócio, né? E continua CEO na Zaya. Ele é uma pessoa espetacular. A gente já tem uma aproximação aí. Eu não sei te precisar quantos anos, mas deve ser uns 3 ou 4 anos. Sempre que eu venho a São Paulo, a gente marca, vai comer vai jantar, comer um sushi, alguma coisa. E a gente vinha acompanhando, né? Ele sempre conversando comigo, falando um pouco de como é que estava indo o negócio. Muito bom, então. E a gente cada vez mais empolgado de ter uma parceria com ele. De novo, pelo negócio, obviamente. Negócio interessante, clean label, produtos bons, saborosos. Muito bom. Parabéns, Marcelão. Parabéns, viu? E que quem consome quer consumir mais. Então, isso é um ponto importante de recorrência. Né? E, por outro lado, o Marcelo, que é uma figura carismática, todo mundo gosta dele, todo mundo fala bem dele, e que a gente se deu muito bem com ele. Mas como convencer o Marcelo a fazer o negócio com a gente, né? E aí foi esses anos de conversa, a gente foi amadurecendo muito. E eu vou dizer um fator interessante, né? Que foi, a gente já estava querendo fazer algo, e aí um jantar com um amigo meu, o Otílio, ele falou, porra, por que vocês não fazem logo algo junto? Né? Foi bem assim, na lata. Aí eu olhei assim, né? Pro Marcelo, tá na hora, né, Marcelão? Bom, mas nessa... a gente amadureceu a conversa, levei o assunto para o conselho mais uma vez. Meu irmão também era 100% a favor da gente fazer o negócio. E o conselho também aprovou, o conselho já gostava muito da marca. E por que para o Marcelo também era bom? Porque o Marcelo, ele embora cresceu muito nos últimos tempos, ele era ele tem uma indústria muito pequena, lá em Vinhedo, com uma estrutura muito pequena, e que para ele também sair desse patamar e crescer de patamar e ir para o próximo patamar, ia necessitar de um investimento muito alto. Não só um investimento financeiro, mas de tempo, de recursos, etc. E ele enxergou que a gente conseguiria juntos fazer esse crescimento mais rápido, mais bem estruturado, né? E, obviamente, mudar de patamar muito mais rápido. E é isso que a gente está fazendo. Ganhou tempo no final. Ganhou muito tempo. A gente está investindo numa indústria nova, lá em Vinhedo mesmo. Legal. Na verdade, é vizinho aonde é a Zaya hoje. Pegamos um galpão gigantesco, compramos fornos novos, maquinário novo, indústria 100% automatizada. Está ficando pronta daqui a 15 dias aproximadamente. Legal. E aí a Zaya começa a voar e vai voar alto, você vai ver. Ó, deixa eu falar um negócio. Eu lembro quando eu era criança que tinha uma propaganda na TV que era Pipoca e Guaraná. Você lembra? Lembro. Era muito bom. Nananana, só eu e você. Deve ter sido o Nizam Guanais, só pode que fez isso. Quero ver Pipoca e Guaraná. Lembra que, pô, você comia pipoca, e era música chiclete, nossa, né? Pô, era bem o caso
da criança, depois que voltava da escola ali, antes de ir pro clube, ou no fim de semana, principalmente fim de semana, né? Que estava com a família. Bom demais. Que você tava comendo pipoca ali, salgada. E eu sou o louco da pipoca, eu como pipoca todo dia. Eu adoro pipoca também. E você metia o Guaraná, porque era doce, né? E tomava. Agora você tem que fazer um Zaya e Django. É isso aí. Porque, ó, o Zaya aqui, ó, não é tão salgado, mas ó... Já faz a combinação. Deliciosa combinação. Aí você sabe que meu irmão falou isso esses dias, né? O Felipe, ele falou, eu vou pro cinema, em vez de comer pipoca, eu vou levar Zaitas pra comer. É isso, pô. Você tá comendo algo proteico, né? Toma um Django. Toma um Django, acabou. E vambora. Galera, vocês sabem que aqui em todo podcast eu tenho um presente pra vocês. E a gente sabe do papel das pessoas no crescimento das empresas, né? O Rodrigão aqui bem falou da importância que foi ele se aliar ali aos Três Corações, né? O grupo, para crescer mais rápido. Falamos aqui do Marcelo se aliando aqui a Positive Co para, de novo, acelerar o crescimento. E a gente entende que o crescimento tem a ver com você estar com as pessoas certas, com você ter o time certo. Então, como todo podcast eu dou um presente aqui para vocês. Se vocês forem lá no @bruno.nardon e escreverem a palavra crescer, a gente vai mandar um material sobre growth de alta performance, principalmente voltado a ter o time certo, tá? Então vai lá, @bruno.nardon, escreve crescer lá na minha DM e eu vou mandar esse material para vocês. Cara, sensacional, Rodrigão, essa história toda que a gente vem falando. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre visão de futuro do setor como um todo. A gente vê que, principalmente depois do Covid, as pessoas viraram uma chavinha na cabeça delas, de maneira geral, sobre saudabilidade, né? A gente enfrentou aí talvez um dos momentos mais bizarros em todos os tipos de questão. Pelo amor de Deus. Que a gente já viveu aí talvez nos últimos 20, 30 anos, de todo mundo em casa, os governos ditando que a gente deveria ou não, mas eu não quero ir por esse caminho, né? Nem precisamos. Vamos ficar aqui no caminho da saudabilidade. E muita gente perdendo entes queridos, né? Muitas pessoas entendendo que a gente só tem uma certeza na vida, que é a morte. E quando a gente percebe que a gente vai morrer, daí talvez de fato a gente comece a viver. E as pessoas preocupadas de fato com a saúde, né? Então, preocupadas em, deixa eu me alimentar melhor, deixa eu fazer um esporte, deixa eu cuidar daquilo que é mais importante, que é o meu corpo. E essa mudança que vem lá desde o pós-Covid, cara, eu vejo ano após ano esse hype aumentando. Seja das pessoas praticando esporte, seja de uma mudança de fato de comportamento das novas gerações, de irem menos para balada, consumirem menos álcool, se preocuparem com aquilo que elas estão se alimentando. Logicamente, começa por uma classe mais abastada, né, como a classe A, B, mas isso acaba reverberando para todas as classes sociais do Brasil e até mesmo do mundo. E a gente vê que o running, né, a corrida, cara, vem se destacando bizarramente como um esporte que é para todos. Porque você só precisa colocar um tênis e sair para correr. Né? Uma bermuda, uma camiseta, todo mundo tem. Um tênis, independente de qual for. Né? Muito democrático, né? É muito democrático, né? Então, é que nem o futebol no fim do dia. Então, tá todo mundo correndo, todo mundo... Você vê as maratonas batendo recorde, atrás de recorde de inscritos e assim por diante. E esse caminhar da indústria do wellness, né? Do bem-estar, tem crescido muito. Como você vê o mercado como um todo? Assim, seja... essa é uma trend, é uma tendência que vai continuar. Além disso, como que hoje você vê as marcas se posicionando fora e dentro do Brasil, e junto com isso já falando ali um pouquinho de futuro, do que você vê de futuro para o negócio de vocês. Acho que você falou muito bem aí sobre o Covid, né? O Covid acho que foi o ponto principal de mudança de chave na mente das pessoas aí sobre cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da alimentação, né, da saúde de maneira geral. E aí você vê esse crescimento exponencial em wellness, falando aí em todos os sentidos, desde um cuidado de fazer mais esporte, mas não só o esporte, né, de um cuidado mental, o cuidado da alimentação, que isso vem crescendo muito. A corrida, nem se fala, a corrida explodiu realmente.
Eu mesmo, pós-Covid, que comecei a fazer, fiz a minha primeira prova de bike, fiz o Letap no Rio de Janeiro. Daí surgiu a minha vontade de fazer o Ironman, aí eu fiz o 70.3 do Rio, 70.3 de Fortaleza. E aí veio na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona, fiz a maratona de Chicago, depois já fiz a de Berlim, fiz esse ano a de Londres. Machucado? A de Londres foi a primeira que eu não estava machucado. E aí vou para Tóquio ano que vem. Então, assim, legal. Acaba que você tem uma trend positiva. Não vou dizer que é um vício, né? Mas é algo como um vício legal, um vício do bem. Você ficar, aumentar essa prática de esporte. E a partir do momento que você pensa mais sobre isso, sobre praticar exercício, sobre estar bem mentalmente, é óbvio que a alimentação ela se encaixa aí de maneira obrigatória. Você não consegue nada disso se você não estiver se alimentando bem. Perfeito. E tudo isso traz uma tendência muito positiva para todo o setor de wellness de maneira geral, que aí vai desde academias, hotéis, pontos de bem-estar dentro das cidades, alimentos, né? A gente percebe claramente que isso é uma tendência que veio para ficar. Você falou dos jovens, né? Menos balada, é óbvio, a gente vê bem menos balada. Aquela questão de você virar à noite, acordar e dormir na hora de estar acordando, bem menos gente fazendo isso. Tendência aí de baladas de café agora que estão surgindo. Ah, é? O pessoal tá indo para as cafeterias de manhã com música, com DJ, tomar café e daí partir para correr, para fazer exercício. Irado. Essa daí não é... Essa eu não participei de nenhuma ainda. As próprias marcas de roupa, né? Você vê o Pedro Bartelli aí bombando com a Mizuno, com a Olímpicos. Nunca teve tão bom para ele. E não só isso, mundialmente, Alo, Lululemon, né? Várias marcas aí também crescendo muito mais do que o mercado. E isso mostra realmente que o novo luxo é muito mais a você ter uma mente e um corpo saudável do que ostentar qualquer marca. Perfeito. E como que você vê as oportunidades no mercado que você está hoje? De alimentação, de bebidas funcionais, em geral. Você vê, por exemplo, vocês lançaram agora o Jungle em pó, né? Pô, eu achei isso aqui maravilhoso. Que eu tô sempre com a minha garrafinha e às vezes ter uma garrafa da Jungle gelada é mais difícil para mim ter aqui no escritório. Logicamente que a gente tem a geladeirinha aqui, tem outra ali que eu sempre deixo aqui os Jungles. Mas, pô, pra mim é muito mais fácil quando tem aqui o Jungle em pó. Você leva pra qualquer lugar, né? Pô, levo pra qualquer lugar, tô com minha garrafinha de água, não precisa estar super gelada, já mistura ali, dá uma chacoalhada. Acabou. Tô bem, tô hidratado, hidrata mais, me ajuda, eu fico mais atento e às vezes você tá cansado, você acha que é qualquer outra coisa. Cara, você se hidrata bem, você já... Mudou o dia. Já mudou o dia. Então, o que mais você vê de tendência que tem um pouco, eu não quero que você dê spoiler, mas que tem um pouco a ver com os próximos passos da empresa? Tem algo que a gente sempre fala bastante, comenta muito, que o mercado americano, ele é 2 anos à frente do mercado brasileiro, Perfeito. Em média, né? Então a gente olha muito para o mercado americano, né? É um ponto que meu irmão, principalmente, ele está sempre de olho, está analisando, e a gente discute muito sobre isso. A gente tem um grande benefício, enquanto Brasil, de poder enxergar o futuro através dos americanos, principalmente. E essa tendência do mercado de hidratação, embora nós tenhamos começado antes com o Jungle, ela vem muito forte no mercado americano nos últimos 2 anos. Então, realmente, estamos no lugar certo, no momento certo, com um produto certo, com o Jungle. E não é à toa que lançamos a versão dele em pó agora, o Jungle em sticks, pela praticidade que ele envolve. Eu mesmo sou um cara que eu bebo pouco líquido, acabo bebendo pouco líquido, mesmo no dia a dia, estando no escritório. Embora tenha uma garrafa, eu fico com uma garrafa daquelas da Paco, cheia d'água, e ela não seca. E o que eu faço agora? A gente lançou o Jungle. Eu pego, abro um Jungle, coloco dentro da garrafa, em 5 minutos eu sequei a garrafa. Então, além de eu me hidratar melhor com eletrólitos balanceados, me dá mais vontade de beber pelo sabor, né? Então, assim, isso resolveu a minha vida. Legal. E esse é um ponto bem importante. E falando do mercado de oportunidades de maneira geral, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Ainda é muito pequeno no que eu quero dizer, ainda tem pouca oferta de produtos. Ainda tem muito para crescer e a gente percebe claramente que quanto mais competidores ou quanto mais empresas entrarem, mais vai fortalecer o próprio mercado. Não é que vai um contra o outro, mas vai um ajudar o outro a mostrar para a população que aquilo é o produto certo de consumir.
que você não precisa estar consumindo biscoito, tranqueira, aqueles negócios que você consumia quando era pequeno, e você pode falar para o seu filho, você pode passar para as próximas gerações que esse é o novo tipo de hábito que as pessoas precisam ter para se alimentar. Perfeito. E isso pode transformar toda uma geração toda mais saudável, com menos necessidade de ir para hospitais, de ir para médicos, etc. E a gente trazer um fortalecimento aí para toda uma geração. E mais ainda, né, para nós que já estamos aqui numa meia-vida, né, Brunão? Com muita coisa pela frente ainda. Muita coisa ainda. A gente precisa também se cuidar e esse pensamento de longevidade, ele é um pensamento que acaba surgindo nesse ponto. As pessoas aí 30 mais, 40 mais, elas estão cada vez mais pensando, como que eu posso prolongar esse timing da minha vida que é tão gostoso, né? Entre 30 e 50 anos, geralmente, é quando a gente está no auge. Muito boa, auge da cabeça, auge do corpo, auge do movimento, auge da mente. Como que eu posso prolongar isso por mais tempo? Não é só sobre viver mais anos, é viver melhor mais anos. Né? Então, e essa prática de esporte e essa alimentação, e cada vez mais empresas surgindo para trazer esse tipo de alimento, elas são fundamentais para que isso ocorra. Cara, teve uma discussão grande esses tempos atrás sobre essa categoria aqui. A categoria do isotônico em pó, né? Porque já tem outra marca que talvez foi a primeira a lançar o isotônico em pó aqui no Brasil. Daí tem uma marca grande de uma multinacional, Unilever, entrando, que está indo para um outro caminho. Vocês entraram e tem outros caras entrando, né? De várias marcas diferentes. E foi um assunto num grupo que a gente tem sobre triatlon, corrida e tal. Eu falei, galera, meu ponto de vista aqui é que é positivo para o mercado. Porque mais gente vai entender que isso daqui é uma tendência interessante e vai fazer com que o mercado todo cresça. Então, quanto mais marcas estiverem popularizando a categoria, que antes só era a da Gatorade, você só estava brigando contra a Gatorade. Então, todo mundo ganha. Se aumenta pessoas consumindo ela. E o segundo ponto é que eu acredito que as marcas vão escolher os seus perfis de clientes ideais e nichos e diferenciais competitivos para cuidarem. Então, você vai ter vocês cuidando ali de um perfil que faça sentido, vai ter outra marca cuidando do outro perfil que vai se identificar mais, mas tem uma outra função, vai ter uma outra que vai ser outro perfil, daí vai ter essa da multinacional que está entrando, que é outro perfil. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, será que tem espaço para 20? Não tem espaço para 20. Eu acho que tem espaço para 5, 6 marcas aqui, assim como todos os mercados. Sem dúvida. Assim como todos os mercados. A discussão é importante essa. E o que você falou tem total sentido, até porque os produtos são bem diferentes hoje em dia. Você tem marcas que têm um número de eletrólitos, uma quantidade de eletrólitos tão grande que se você consumir aquilo no dia a dia vai fazer mal para você. Mas é para performance. Mas é 100% focado na performance de alto rendimento. E tá então, tudo bem, porque é o posicionamento que essa marca quer ter. Exatamente. Tá lá. E tá tudo bem, vai pegar aquele nicho, aquele grupo de atletas e vai voar. Exatamente. Enquanto tem marcas que elas preferem trabalhar de forma mais balanceada, que você possa tanto consumir no dia a dia, para você se hidratar diariamente, quanto ela vai funcionar para você na alta performance, desde que você use mais quantidade, mais sticks, mais sachês, etc. E esse foi o grande ponto nosso de foco com o Jungle. A gente traz os eletrólitos de forma balanceada para o atleta amador de maneira geral, para que ele realmente tenha uma hidratação balanceada para o dia a dia, mas não só para o atleta. Você está aqui trabalhando, os eletrólitos são fundamentais para trazer concentração, para trazer foco, para tirar aquele ar de cansaço que você pode ter. A gente acha que às vezes só a cafeína que tira isso. Só que a cafeína ela é só aquele cansaço mental. Mas aquele cansaço físico que você às vezes está sentindo pode ser só falta de eletrólito. E aí o Jungle ele veio para essa lacuna, esse nicho, como você está falando. Para você conseguir hidratar todo mundo no dia a dia, você atende os atletas também que estão correndo, que estão fazendo alguma prática de exercício, e aquele de alto rendimento que quiser consumir Jungle, porque o sabor ficou muito bom também. Ficou bom mesmo. Você pode usar 2, 3 e você supre. E resolve o problema. É isso aí. Cara, muito legal. Indo aqui já para a reta final, que quando o papo é bom, passa voando. Fala um negócio. E internacionalizar? Talvez não isso daqui, mas a tal da castanha, sendo que é um produto tão diferente e único. Você tem um custo alto de transporte do produto, então talvez inviabilize você entrar nos Estados Unidos com o produto feito aqui. Como que você vê isso?
A gente já teve um momento, isso aí é interessante falar, mais ou menos em 2019, onde já existia demanda pela tal da castanha lá fora. Uhum. Tá? Muita gente querendo levar o produto para fora. Nós pensamos em abrir escritório nos Estados Unidos e até iniciamos um trabalho. Começamos a vender na Amazon, começamos a vender alguns pontos de venda. Mas essa questão de internacionalização ela é muito importante de ser bem pensada e de ser um ponto crucial dentro da estratégia do negócio. Porque ela toma muito tempo, toma muito recurso e muito foco. Então, a partir do momento que a gente ainda tinha muito o que crescer dentro do Brasil, não só com a própria tal da castanha, como outros produtos que estavam sendo lançados, e o mercado brasileiro é um mercado grande, queira ou não queira, é um mercado grande. Se a gente continuasse naquela vontade de expandir realmente a tal da castanha para fora, aquilo ia demandar tanto recurso, tanto foco nosso, que poderia desandar o Brasil. Perfeito. E desandar não só a tal da castanha, mas os outros produtos que estavam chegando. É uma questão de foco. E aí foi quando resolvemos dar um passo para trás. Então aí foi um momento em que a gente avançou e teve que recuar estrategicamente. Mas hoje, naturalmente, tem surgido demandas. E a tal da castanha está na Austrália, Que legal. está no Canadá, indo para Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai agora. Mas no movimento onde não nós, como empresa, estamos abrindo empresa nesses locais, mas sim pessoas ou empresas desses locais demandando o produto e levando o produto para distribuírem lá. Legal. O que para a gente faz mais sentido nesse momento, onde requer menos investimento nosso e menos foco nosso lá fora, para que a gente consiga manter o ritmo de crescimento aqui dentro. Porrada. Muito legal, cara. Fala um negócio para mim que você admira e te inspira. Um negócio que eu admiro e inspiro? O negócio de vocês, pô, o G4. É admirável, não, é sério, porque, pô, não só vocês prestam um serviço de qualidade, mas vocês estão transformando, como a gente está transformando a saúde das pessoas pela alimentação, vocês estão transformando a mentalidade do povo brasileiro para empreender, para criar novos negócios. Sério mesmo, não é porque você está aqui na minha frente, não. Admiro demais. Legal. Vocês estão fazendo realmente um trabalho magnífico aí. Um livro que você gosta muito sobre qualquer tema que você gostaria de recomendar para a galera. Outlive. Outlive. Sobre o que é o livro? Sobre justamente aquilo que a gente estava falando de longevidade, de lifespan, de você viver melhor, de ter uma vida mais saudável ao longo do tempo. Não só para viver muitos anos, mas viver bem esses anos, curtir bem sua vida. Rodrigão, muito obrigado pelo papo aqui. Amigo. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado você. Para te seguir... @RT_Carvalho e na Plant Power, @Plant Power Brasil. Boa. E algum cupomzinho lá pra galera entrar no site? Pode acessar o positivemarket.com.br, usar o meu cupom pessoal, Rodrigo Carvalho, é o que eu faço as minhas compras, 15% off, mas na verdade, agregando mais ainda o desconto que tá lá. Então, o desconto que tiver lá, eu dou mais 15 com o meu próprio cupom. Rodrigo Carvalho, então. Só isso, tudo junto. Cupom. Olha só, galera, vocês são pagos para ouvir esse podcast. Olha que maravilha, o único podcast no Brasil onde você ganha dinheiro para ouvir. Olha aí, você tá maluco, demais. Você tá maluco. Boa, galera, não esqueça de comentar aqui nos comentários do YouTube, do Spotify, vai lá dar um like, dá 5 estrelas, compartilha com os amigos de vocês esse episódio que ficou super bacana. E se você, assim como eu, é fã da Jungle, da tal da castanha, desse novo produto aqui, ó, Plant Power Protein, ou qualquer um produto aqui que eles tenham no portfólio deles, vai lá, entra no positivemarket.com.br. A gente vai deixar o link aqui no YouTube, positivemarket.com.br, e compra, faz a sua comprinha lá. E se você ainda não conhece, experimente, que eles fazem uns produtos que são muito, muito, muito bons mesmo. Tá bom? Beijo! Até a próxima, galera. Valeu!